Boroa boiô! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babai Dessirial Oderez Arcel e confesso que estava com muitas saudades de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a cada um que acompanha aqui o nosso trabalho. Lembrando, somos hoje mais de 30 mil inscritos e eu agradeço o respeito, o carinho, a confiança que vocês depositam aqui no meu trabalho. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Caso já seja, ative as notificações para que você sempre seja informado cada vez que disponibilizarmos novos vídeos aqui. A finalidade do nosso canal, ao longo desses anos no ar, estamos para completar 7 anos, é falar a respeito da religião tradicional urubá, dentro da visão que eu possuo sobre a mesma, sendo um devoto da mesma já há 25 anos e sacerdote há 10 anos. Pessoal, vindo aqui hoje para falar sobre um assunto que é polêmico, mas eu não tenho medo de abordar assuntos polêmicos. A finalidade do nosso canal é justamente fazer com que os nossos seguidores possam pensar o culto de orixá, compreender as ritualísticas e entender tudo que envolve a liturgia dentro da nossa tradição. E aí eu venho hoje falar sobre o ebó. Por quê? Porque infelizmente existe uma má compreensão a respeito do ebó por parte de muitos praticantes do culto ao orixá no geral. As pessoas muitas vezes fazem o ebó, mas não entendem, não compreendem o ebó. Muitos sacerdotes inclusive receitam o ebó, também sem compreender a finalidade do mesmo. E isso acaba, infelizmente, trazendo uma má compreensão a respeito da nossa liturgia. É a finalidade desse vídeo que eu peço a você que está aí do outro lado, que acompanha o mesmo do princípio ao fim, que no final deixe a sua curtida, compartilhe o mesmo pelo link original, nos ajudando a compartilhar as informações que aqui serão disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. Primeira questão, eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. O ebó resolve todos os problemas? Ou o ebó de fato resolve os nossos problemas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: existe ebó vitalício? Ou seja, aquele ebó que eu faço e que terá valor e serventia durante toda a minha vida ou minha existência? E aí eu vou responder para vocês por partes. Em primeiro lugar, o ebó ele não resolve todos os nossos problemas. É importante as pessoas compreenderem que dentro da liturgia da religião tradicional urubá, do culto de orixá, existe uma questão que ocorre na terra urubá, que é muito importante dialogarmos aqui, que é qual? Eu sempre recorro ao oráculo em 2 momentos. Ou através da liturgia, dos rituais religiosos. Existem famílias que consultam o oráculo a cada 5, 9, 17 dias, 21 dias, 28 dias, de acordo com as possibilidades de cada uma, para que elas possam ter uma prévia daquele novo ciclo que elas estão entrando e, através disso, saber quais sacrifícios deverão ser feitos para que elas tenham um período de maior estabilidade, de menos vulnerabilidade, enfim. E existe a consulta oracular, que é aquela que, quando acontece um problema sério, seja ele de ordem espiritual, emocional ou material, e eu acredito e entendo que a espiritualidade pode me instruir, me orientar, como também me auxiliar na solução do mesmo, eu recorro ao oráculo como forma de trazer ao oráculo aquele problema para ter um apontamento para a solução. Essas 2 consultas, elas têm praticamente as mesmas finalidades, porém uma é preventiva, que é a religiosa, coloquemos assim, que é o que nós chamamos normalmente na terra urubá de Itadogum, que é uma consulta que nós realizamos a cada 17 dias, e existe a consulta na busca de uma solução. Seja uma ou seja outra, tanto quando eu consulto o oráculo para ter uma prévia de um novo ciclo,
como quando eu consulto o oráculo, seja o Ifá, Ikin Ifá, o Parla Ifá ou Erendirogun, um jogo de 16 búzios, na busca da solução de um problema, eu preciso compreender o quê? Aquele oráculo, ele irá me fazer revelações e apontamentos de onde eu posso estar errando, aonde eu estou acertando, quais são as coisas boas que podem se manifestar na minha vida naquele período, quais são as coisas negativas, como eu devo agir para neutralizar as negativas e potencializar as positivas, qual o sacrifício eu devo realizar para neutralizar um problema ou uma negatividade e atrair uma positividade, e quais divindades do nosso panteão, do culto de Orixá, eu devo cultuar naquele momento para que ela também transfira a minha força vital necessária para que eu possa, seja neutralizar uma negatividade ou fazer com que uma positividade se concretize. A finalidade da consulta oracular é essa. Aí entra uma questão fundamental dentro do culto de Orixá. Eu consultei o oráculo, qual é o segundo passo? Eu de fato realizar o ebó. Além do ebó, eu de fato colocar em prática aquilo que a consulta oracular me orientou. Então, numa consulta oracular, eu terei recomendações de coisas que eu devo ou não devo falar, fazer, comer, beber, usar, vestir, lugares que eu não devo ir, determinados horários que eu não devo sair na rua, determinado horário que eu não possa dormir ou acordar, enfim, tem uma série de recomendações que estão relacionadas a acontecimentos reais ou espirituais, cuja finalidade do oráculo é justamente me alertar. Olha, faça isso que vai dar certo, evite aquilo que tem tudo para dar errado se você assim fizer. Agora, o que é importante as pessoas compreenderem? O ebó, ele não resolve os meus problemas. Ele tem como função e finalidade me auxiliar na neutralização da negatividade que se alimenta daquele meu problema. Por quê? Dentro da visão do povo Yorubá, todo problema que ocorre na minha vida, obviamente a responsabilidade é minha. É o meu próprio Ori que permitiu que aquilo ocorresse. Isso é um fato. Agora, o que é importante as pessoas entenderem? Todo problema que causa sofrimento, ele está alimentando algum inimigo espiritual destrutivo, que é o que nós chamamos de Adiogun. Aquele Adiogun, ele é aquela força que fará com que aquele problema seja um problema que cada vez mais fique pior. Ou seja, uma pessoa descobre, um exemplo, que está com uma dor de cabeça, não deu atenção para aquilo, de repente aquele problema ela pode ir se potencializando e a pessoa pode descobrir uma doença grave no cérebro, um exemplo, para ser didático. Porque essa é a função do Adiogun, potencializar o seu problema. A finalidade do ebó é justamente o quê? O seu problema atraiu uma força destrutiva e negativa que está se alimentando do seu sofrimento. Nós precisamos te livrar desse mal, para que esse mal neutralizado fique só o seu problema e você tenha a possibilidade, através da sua sabedoria, das suas ações, das suas escolhas, das suas atitudes, de resolver aquele problema, obviamente com o suporte do Orixá. Mas não que o ebó, ele é um ritual que eu vou lá, fiz e pronto, meu problema acabou, que vem ao próximo, porque eu sempre terei um ebó para resolver. Outra questão importante de pontuar é: não existe receita de ebó. Faça tal ebó para a vida afetiva, faça tal ebó para a vida financeira, faça tal ebó para a saúde. E também não existe ebó vitalício. Olha, faça esse ebó que você nunca mais terá problemas afetivos na sua vida. Ou faça esse ebó que você nunca mais terá problemas financeiros. Isso dentro da religião tradicional urubá, Sim Orixá Ibilé e Xexelagbá, não existe. Dentro do culto de Ifá, dentro do culto de Orixá, essa lógica não existe. Nós entendemos que
Eu fiz um ebó hoje, esse ebó ele vai me neutralizar de coisas negativas que eu atraí nesse último ciclo, que eu posso atrair nesse novo ciclo, e automaticamente, neutralizando essas negatividades, eu terei maiores condições e possibilidades de neutralizar ou resolver aqueles problemas que estão me afligindo naquele momento. Agora, o fato de eu ter feito esse ebó hoje, não significa que daqui a um ano eu seguirei blindado. Nem o processo iniciático, seja no Ifá, seja no Orixá, seja em Egungun, seja em Egbeorum, seja qualquer outro tipo de pacto que possa existir dentro de fraternidades e de cultos, não blinda uma pessoa. O maior equívoco que infelizmente há é: faça o Orixá, ou a expressão que muitos usam, faça o seu santo, que você não vai mais sofrer de tal problema. Isso, infelizmente, é uma inverdade. Por quê? Porque não. O processo iniciático não irá te blindar. E esse discurso é muito problemático porque isso gera revolta e frustração. Porque existe uma grande quantidade de pessoas que não queriam ser iniciadas, passaram pelo processo iniciático no culto de algum orixá, acreditando que tal ritual iria blindar aquela pessoa, e na realidade, depois de 2 anos, a pessoa voltou a ter problema, porque ela absorveu o axé do orixá, mas ela não mudou a postura e o comportamento dela. Automaticamente ela vai continuar atraindo aqueles mesmos problemas. E aí ela vai associar o fato de ter sido enganada. Mas espera lá, me disseram que se eu investisse tal valor e me submetesse a tal ritual, não mais eu sofreria tal mal. E isso está acontecendo. Então, o que eu fiz está errado, eu fui enganado, pegaram meu dinheiro, a religião não é boa. Enquanto que na realidade o problema não é o orixá, nem a tradição religiosa, é o discurso utilizado para o convencimento. Por isso que eu entendo que ninguém deve ser convencido a um processo iniciático. A pessoa deve passar por um processo iniciático se ela compreender que de fato aquilo será bom para ela e se ela estiver disposta e disponível a viver uma vida religiosa. Então não existe nenhum ritual dentro do culto ao orixá que blinde uma pessoa, haja vista que todos os iniciados têm compromissos. Tem a realização dos seus ossé, que é a adoração dos seus assentamentos, tem a realização dos seus rituais anuais, tem a realização das suas consultas preventivas, que são periódicas. Além disso, tem muitas vezes um determinado problema que ocorre na vida deles e que eles devem buscar o suporte do orixá para que naquele momento eles possam ter orientações, além de prescrições do ebó, para que eles possam realizar um ritual, ou seja, é a prova de que não há ritualística que vá blindar o ser humano. É muito importante as pessoas compreenderem isso, para que elas não venham a passar por rituais e depois fiquem frustradas, acreditando que não deu certo, ou que foram enganadas, ou que o orixá não gosta delas. Não. Além disso, antes de partir para a próxima parte desse vídeo, eu vou falar uma coisa que eu gosto muito, que está dentro do Ifá, o Dimedi. Existe um provérbio dentro do Ifá, o Dimedi, que diz assim: o ebó, ele não impede você de viver as consequências dos seus atos. Então, realizar o ebó não significa que se você fez alguma coisa muito ruim, que você vai deixar de sofrer a consequência daquilo tão somente porque você fez o ebó. O ebó, ele pode sim amenizar as consequências, mas ele não vai impedir que você viva as consequências das suas boas ou das suas más ações. Porque senão a gente vai começar a entender o ebó como algo que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu vou lá, eu faço um ebó e tá tudo certo, e não é assim que funciona. E aí, para vocês compreenderem o ebó, como eu gosto de ser didático, eu vou pedir para o pessoal que me ajuda aqui na gravação a ver se está visível aqui na tela, para que vocês possam compreender comigo. Vocês estão vendo esse papel aqui, Vocês perdoem a minha caligrafia, não é lá uma coisa tão boa, tá? Então aqui nós temos um papel. Aqui eu coloquei uma linha dividindo o Aie, que é como nós nos referimos ao planeta Terra, a vida na Terra, e aqui em cima o Orum, que é o plano espiritual. Dentro da concepção iorubá, quem vive no Aie?
nós que somos Enyan, que são os seres humanos, e os Adiogun, que são as forças destrutivas que estão soltas no mundo, que lembram ao ser humano a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Quem são os Adiogun? A morte, a doença, a perda, o infortúnio, a tristeza, o conflito, enfim. Quem que está aqui nessa parte entre o Aie e o Orun? O que nós chamamos de Entolaye, que é Yami Oxorongá, que se escreve dessa forma, Yami. Lembrando que a palavra Yami é mãe, minha senhora. Aqui, da forma como está escrita, é um epíteto do poder feminino que rege o mundo. Por que ela rege o mundo? Porque essa força recebeu de Olodumare, que é o próprio Deus, o Ser Supremo, o controle e a regência de tudo que ocorre no nosso planeta. E quem que está aqui? Exu. Exu, que é o mensageiro dos orixás, é o orixá que faz a ligação entre o mundo visível e o mundo invisível. E nós temos os orixás, os ancestrais, que eu esqueci de escrever aqui, e o grupo espiritual, que é o Egbe-Orun, e o próprio Olodumare. Certo? Certo. Bom, o que ocorre? Nós, seres humanos, quando nós fazemos o ebó nós fazemos com a finalidade de neutralizar a ação destrutiva dos Adiogun. Quem vai nos ajudar nisso? Exu e Yami. Quando nós alimentamos um orixá através do bibó, que é diferente de ebó, né? Ebó-iru, irubó. Quando nós alimentamos um orixá, nós estamos buscando a força e o suporte daquele orixá. A finalidade do ebó, além de neutralizar o Adiogun, é fazer com que alguma bênção venha para a nossa vida. Então, o ebó, ele vai passar por um processo de transmutação. Ele vai sair do Aie para o Orun. Quando ele chegar no Orun, ele vai chegar com as nossas orações, com as nossas súplicas. E aí os ancestrais, o nosso grupo espiritual, Olodumare, irão avaliar quem mandou esse sacrifício. Foi o João, né? O que João quer? João, ele quer amenizar um problema de saúde que ele está tendo. Aí Olodumare vai analisar o seguinte: mas João merece essa bênção? Né? É a primeira questão, tá? Aí, se o Olodumare pegar e falar, não, João merece essa bênção, o Olodumare vai mandar a bênção para o João. E essa bênção vai voltar, por isso que eu coloquei uma flechinha aqui subindo e uma descendo. Quando a bênção voltar, ela vai passar pela camada de regência do poder feminino, né? Essa camada de regência do poder feminino vai também avaliar. Ou seja, não fica só à vontade do próprio Olodumare. E a Mi vai olhar e vai dizer, tudo bem, o Olodumare mandou a bênção, mas eu, que sei muito bem o que João faz de bom e de ruim, e sei muito bem o porquê João tem ou não esse problema de saúde, quero entender se João de fato é merecedor dessa bênção que o Olodumare está mandando. E aí o poder feminino, ele pode tanto não liberar aquela bênção, como liberar apenas uma pequena parte, ou mais do que metade e segurar uma pequena parte. Então, o que eu gosto dentro da liturgia do culto de orixá é justamente a racionalidade que, infelizmente, muitas pessoas, por desconhecimento ou por interesses, ignoram, de entender o quê? Mesmo para que eu seja abençoado, antes de tudo, as minhas ações, as minhas atitudes, elas terão peso para isso. Tanto para que eu me livre de algo ruim, como para que eu atraia algo bom. Por isso, é importante as pessoas entenderem, baseado no título aqui do nosso vídeo, que o ebó, ele não resolve todos os nossos problemas. O que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas é um conjunto de várias questões onde o ebó está incluso, mas aonde as nossas ações, a nossa predestinação, os nossos cuidados espirituais são parte fundamental para isso. Por isso que é importante quem é devoto do culto de orixá entender que não existe rituais vitalícios, no sentido de faça isso e nunca mais sofra. E o porquê que eu estou fazendo esse vídeo? Porque algumas semanas atrás
um seguidor pediu pra gente: eu queria um ebó que me ajudasse a resolver todo o problema que eu tenho na minha vida profissional, porque eu vivo tendo uma vida profissional muito instável. E aí eu expliquei para ele com muito respeito que não existe, que isso pode estar relacionado a várias questões e que a realização de um ebó para isso seria em vão, que ele deveria analisar no oráculo o porquê que isso ocorre, entender e compreender a razão disso e procurar, através de um cuidado espiritual sério, começar a trabalhar para mudar isso. Ou seja, o imediatismo que as pessoas possuem de eu preciso fazer tal ritual para resolver isso logo e ignorar o que eu preciso melhorar para mudar isso é o que impede o crescimento e o desenvolvimento delas. Por isso a finalidade desse vídeo é explicar para você que assistiu mesmo profundamente sobre essa questão. O ebó, ele é muito bom, ele é funcional, mas ele sozinho não vai resolver os seus problemas. Não existe receita. Nós apuramos o ebó sempre que nós fazemos uma consulta ao oráculo. É o oráculo, seja o Ifá, o Iquim ou a Aquarlé, que vai determinar, o Erendilugun, jogo de 16 búzios, que vai instruir o sacerdote do que aquele consulente naquele momento precisa fazer para aquele momento. E nada impede de que se aquela pessoa daqui a um mês ou daqui a um ano voltar e fizer uma consulta, ela está passando por uma outra situação, até a mesma, e precisar realizar rituais, seja diferentes ou semelhantes ao que foi feito. Porque o ebó em si, ele não cumpre esse papel. Ele é parte do papel, mas ele não é o único, tá bom? Queridos, eu encerro esse vídeo agradecendo muito a cada um de vocês que assistiram mesmo do princípio até o fim. Como eu falei, é um tema polêmico e provavelmente eu tenha a necessidade de em breve voltar aqui para poder continuar falando a respeito desse assunto de uma forma que fique cada vez mais claro. Mas para que não fique um vídeo muito longo e cansativo, eu vou encerrar esse aqui, mas com a promessa de que em breve a gente volta a dialogar sobre esse assunto. Mas eu espero que a principal mensagem fique, que é qual? O ebó, ele é bom e funcional, mas nós precisamos que você, que faz o ebó, compreenda e entenda o ebó e saiba como usar a força e a energia depois de um ritual para começar a transformar e melhorar a sua vida. Porque fazer ebó e seguir vivendo como você vivia antes do ebó não vai te ajudar. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.